Então, a gente está no capítulo 42, nossa meta, a nova lei. Ele ainda vai trabalhar um pouquinho, né? A gente já trabalhou na dimensão gama, que é a parte da matéria, aí fizemos a transição para da energia e estamos nos aproximando de uma dimensão que vem acima da energia, que é o da consciência. Ah, então, alguém gostaria de ler? Não, eu posso ler. Então, opa, vamos então. Ai, peraí, deixa eu me ajeitar aqui. A inversão de vossas atuais leis biológicas e sociais é completa. A antítese é fundamental. O pressuposto da má-fé e o sistema da desconfiança invadem, hoje, a substância de todos os vossos atos. Esse princípio tem de ser derrubado. O sistema das leis formais e exteriores já deu todo o seu rendimento. É necessário passar ao sistema das leis substanciais interiores, que não funcionam por coação e repressão a posteriori, mas por convicção e prevenção, que agem não depois da ação, tarde demais no campo das consequências e dos fatos, mas antes da raiz da ação, no campo das causas e das motivações. Aí, diga. Ele precisou fazer um comentário nessa parte, gente, quando ele fala aqui que na sociedade, as leis sociais, né, o pressuposto da má-fé e o sistema da desconfiança invadem hoje a substância de todos os atos. Um sistema como o nosso, né, que ela é por trocas monetárias, para que possa, para que a gente possa adquirir algo, ele acaba que lá na base há um pouco essa questão da desconfiança. O outro, ele quer lucrar um pouco mais, ou o outro que está pagando, ele fica meio que desconfiado, será que isso é bom ou não? E quanto mais acima, o organismo social ele vai se tornar harmônico mesmo, no sentido orgânico. Como assim? No nosso organismo, as células, elas confiam plenamente. Elas realizam o seu trabalho e disponibilizam ao meio e sabe que vai ter todas as condições, os alimentos, o material necessário para sua manutenção. E nenhuma célula fica armazenando, se enchendo, falando assim, olha, eu te dou algo se você me dá algo em troca. Num organismo harmônico não acontece isso. É tudo numa no seu equilíbrio do necessário e do compartilhar, sabe? Então, era esse ponto que eu queria compartilhar aí com vocês. Janine? Interessante, né? Por isso que ele fala de que as leis externas, elas vão se expandir, que a gente tem que prestar atenção às leis interiores. Essas leis interiores é exatamente o que você fala, né? As que se baseiam na teoria de sistemas em que, dentro dessa visão orgânica, permite que a colaboração, em vez da competição, ocorra. Então, essas leis interiores, elas vão além só de uma questão relacionada a valores morais. É realmente um sistema orgânico e que as leis externas agora têm que, de alguma forma, agir a partir dessa lei interior, que seria essa lei orgânica, né? Essa lei sistêmica, é isso? Eu vejo assim também, irmã. Mas... Nossa, desliga seu microfone, Zé. Nesse ponto que ele coloca aqui, eu entendo perfeitamente o que vocês disseram, mas aqui no final, ele não chega a causar para quem está lendo, sem ter com quem discutir, uma certa confusão, porque ele fala do sistema de desconfiança, e depois ele fala que
que as substâncias interiores não funcionam por coação e repressão a posteriori, né? Quer dizer, você não vai coibir o que já foi feito com a repressão. Você vai, como ele diz aqui, mas antes da raiz da ação, no campo das causas e das motivações. Isso não fica, de certa forma, para quem está sem ter com quem discutir, só lendo o texto, não joga para esse campo da desconfiança, que para você evitar ter que agir depois da coisa feita e tentar consertar, tentar prevenir aquilo, você vai estar sempre começando com o pé atrás. Será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar errado? Então, acho que nesse ponto, ele joga para a gente uma coisa, se não tiver assim, alguém que tenha realmente uma condição de deixar isso muito claro, leva a uma certa confusão. A Janine e o José Alves, acho que eles querem falar. Não, desculpa, eu não desliguei a mãozinha. José Alves. Não, eu quero só fazer uma questão de ordem aqui. Meu microfone estava aberto? José Alves, mas tranquilo. Eu estou ouvindo e fazendo prancha aqui para cuidar da saúde do corpo físico também, enquanto eu escuto, entendeu? Então, só para não ficar aí nenhum mal entendido. E aí estava muito difícil a prancha, mas está esclarecido, viu? Tá certo, tranquilo. E Silvio, eu entendi o que você colocou. Quando ele coloca aqui, né, é necessário passar ao sistema das leis substanciais interiores. Eu vi bem essa questão que a Janine colocou, porque quando começa a se trabalhar com a melhoria interna, princípios de colaboração, de sinergia, ele não vai precisar de ações posteriores, né, de coação e repressão, do tipo, opa, você vai ser detido, essas consequências da própria lei, porque já está lá no fundo, essa lei divina que cada vez mais ela se exterioriza na lei social. Então, isso vai fazer com que o sistema ele se torne bem mais leve, bem mais minimalista, mas ao mesmo tempo mais eficiente, sabe? No entanto, dizem que os sistemas superiores não existem. Irmã, fala mais perto do microfone. Por isso que dizem que os sistemas organizados superiores não existem mais instituições voltadas à justiça, porque essa justiça já está internalizada dentro dessa lei orgânica. Então, ali, energeticamente, aquele grupo ele se organiza por meio de um sistema orgânico de colaboração, né? Então, é natural. Silvio? Foi mal, esqueci que era eu que estava lendo. As leis substanciais interiores vão escritas nas almas, com a educação que plasma o homem. É exatamente o que a Janine falou, né? Em vosso século, a luta não é mais de corpos, mas de nervos e de inteligência. A luta também evolui e já atingiu formas mais espirituais. Os tempos são maduros pelo desenvolvimento dos meios científicos e pelo desenvolvimento das inteligências. Profetas e pensadores foram obrigados, muitas vezes, a não dizer ou a velar a verdade diante da multidão, sempre pronta para adulterar tudo, para reduzir tudo aos termos da própria psicologia, impondo esta como norma coletiva. Mas o mundo hoje, em sua racionalidade, impôs-se como dever o aceitar tudo o que se demonstra lógico e racional.
colocou-se na posição de quem pode e deve compreender. Por outro lado, os meios ofensivos alcançaram uma potência jamais verificada na história e não se podem guiar mais pela psicologia feroz e pueril do passado. A humanidade está na encruzilhada e não há mais possibilidade de fugas, ou compreender, ou exterminar-se. Este não constitui um problema abstrato e teórico, mas social, individual e concreto, problema de vida ou de morte. Minha meta é a compreensão de uma lei... Silvio, deixa eu só fazer um comentário nessa parte aqui, quando ele vai falando que a humanidade está na encruzilhada, que não há possibilidade de fugas, né, ou compreender ou exterminar-se, lembrando que esse texto ele foi escrito antes da energia atômica, antes da bomba atômica, em 1932. Em 1945 que a gente teve a primeira explosão e que acabou que culminou também com mais intensidade a reflexão sobre esse aspecto do exterminar-se. E depois veio as consequências da maneira como nós estávamos extraindo elementos da natureza, com repercussões no clima, na dinâmica do próprio planeta, né? Então, esse texto ele já vem preparando esse aspecto da responsabilidade que a gente está nesse grande organismo que é o planeta. Era só isso que eu queria colocar aqui, essa lembrança que a gente já falou isso, né? Mas só para ficar aqui também. Minha meta... Só um minutinho, Silvio. Eu queria saber como é que vocês percebem essa coisa da inteligência artificial nesse contexto, né, que a gente fala das inteligências, né, e por aí vai. Andréia, eu vou então colocar minha visão. Eu estou procurando ficar bem antenado com isso. Na universidade isso está pegando fogo. Estou brincando com esse material e procurando ler para estar tendo uma noção. Eu quero dizer assim, que é extremamente recente, para mim, eu ainda estou mastigando, porém, como é que eu tenho visto, eu tento ver do ponto de vista espiritual. Na sala de aula, está sendo uma realidade o uso dessas inteligências. Então, isso tem que... ele veio para ficar. Então, o aspecto das consequências, assim, tentar conter não tem como. Ela veio para ficar. Como que a gente pode trabalhar com essas ferramentas de um ponto de vista para potencializar um planeta de regeneração? Ele vai causar mudanças mesmo nas profissões de uma maneira muito palpável em pouco tempo, porque ele surgiu nesse ano, mas agora são centenas de startups que estão usando essas novas, a gente chama de algoritmos de inteligência artificial, que a inteligência artificial não é recente, mas essa maneira como ele pega informações da rede e junta é extremamente recente e disruptivo. E as profissões elas vão mudar completamente, sabe? Então, o que eu acho que vai ser o momento em que o sistema social, ele vai cada vez mais estar ruindo mesmo esse antigo e vai ter que ser recriado um novo com esses novos elementos. Esse, né, não sei se vocês já tiveram oportunidade de estar mexendo, é algo impressionante, impressionante mesmo, como ele tem potencializado determinados trabalhos, sabe? Eu precisei fazer um trabalho de eletrônica, eu só com a inteligência artificial, ele me auxiliou, em menos de uma hora, eu construí lá um circuito que eu demorei talvez alguns dias para fazer. E ele foi me conduzindo tudo, e eu fui vendo como é que era, entendendo o processo todo, foi impressionante. Então, é muito recente, sabe? Mas eu vejo que a reconfiguração da sociedade vai acontecer, e a gente tem que estar aberto para como usar essa ferramenta para um sentido positivo, sabe? Eu acho que tudo se resume nisso, no sentido positivo. Porque, como você falou, isso é uma coisa muito nova, Bruno. Eu ainda sei muito pouco sobre tudo isso, a maioria das pessoas sabe muito pouco. E você vê, né, na mídia, né,
grupos que são fortemente a favor e grupos que são fortemente contra. E eu não sei nem quanto de conhecimento da ferramenta em si eles têm para serem contra ou a favor. Mas eu acho, como o Ismael estava falando, isso vai seguir o mesmo caminho de todas essas mídias sociais que foram explodindo e se tornaram frequentíssimas no dia a dia de todo mundo. Isso vai como rastilho de pólvora tomar conta de todo mundo. E vão daí surgir coisas boas e coisas não tão boas, como todas essas mídias estão proporcionando para a humanidade. E aí vai ser aquela questão da evolução e do aprimoramento do conhecimento e da evolução, levando a cada vez um uso melhor, que eu acho que não vai ser para agora ainda vai ser meio conturbado. Mas a tendência, como toda tecnologia que vai surgindo, é ir amadurecendo e se solidificando e se tornar realmente uma ferramenta de melhoria para o que ela foi criada, né? Quanto tempo isso pode levar até esse amadurecimento chegar para todo mundo? Aí só Deus sabe. Pode continuar? Talvez até posso parar que vai ajudar a gente a responder a Andréia. Então vamos lá. Minha meta é a compreensão de uma lei mais alta, lei de amor e de colaboração, que a todos una num grande organismo, animado por nova consciência universal unitária. Realmente não se trata de mais uma nova sabedoria, pois, repito, a boa nova, que já foi ditada há milênios aos homens de boa vontade, torno a repeti-la toda, idêntica na substância, todavia mais ampliada, no mais vasto gesto de vossa mente mais amadurecida, para que finalmente vos agite, inflame-vos e vos salve. Eis nossa meta, a palavra eterna, o alimento que sacia, a solução de todos os problemas, a síntese máxima. Esse parágrafo aqui me lembrou o que a Elisa falou, acho que foi no domingo ou na segunda, não lembro, da canção do Beto Guedes, né? A lição a gente já sabe de cor, falta aprender. Por aí. Mas esse que a Andréa levantou é muito interessante, né? Então, primeiro, juntando o que o Ismael falou, não tem jeito de ser contra a lei da gravidade. Ela veio para ficar, e aí agora numa velocidade muito maior, né? Então, as pessoas, isso aqui é uma visão minha, tá, gente? Eu acho que nós, em vez de termos medo, saber aproveitar o que o Ismael está falando, usar para o bem, né? Para que todos se desenvolvam. Na realidade, quem está fazendo um papel contra é que com medo de perder o emprego. Né? Eles vão sempre estar levando para esse lado que vai perder o emprego. Mas se você traz isso que como ferramenta de aprimoramento e desenvolvimento, tudo vai caminhar. E não tem jeito. Não tem jeito de ser contra a lei da gravidade. Diga, Janine. É interessante porque a humanidade, ela externaliza o nosso próximo passo. Se a gente parar para pensar que existe uma inteligência que vai exatamente dizer o que o Baldi estava falando aí nesse trecho, que unifica todos os saberes e que externaliza, seria aí uma visão a longo prazo de que esse é um movimento que todos nós temos que chegar. Na verdade, não existe já um banco de dados energéticos que tem todas as informações à nossa disposição, né, num local, e que se a gente ali canaliza aquilo, né, todo esse banco de dados energético no planeta, a gente não tem possibilidade de ter a sabedoria unificada disso tudo. Eu penso que esse é um movimento, é uma inteligência que nesse momento ainda é artificial,
para nos lembrar que em algum momento a gente vai chegar também, ela está externalizada, mas em algum momento a gente vai internalizá-la, né? E a gente vai se tornar a gente vai ter acesso a esses bancos de dados energéticos no sentido de unificar e sintetizar em pouco tempo tudo o que é necessário. É lógico que a humanidade ainda está em processo e que a gente tem sempre todo novo conhecimento, ele pode ser utilizado para o bem e para o mal. Mas eu acredito que é para dar um passo evolutivo no planeta, que a gente vai passar por turbulências, mas que mais cedo ou mais tarde essa vai nos colocar aí num outro patamar evolutivo, tecnológico, enfim. Aí, aproveitando o que a Janine falou, esse ir e vir, isso está bem na tua área até. Para nós que estamos tentando ir, não pode em algum momento gerar um aumento da ansiedade da gente querer ir e causar um efeito maior desse ir e vir em cada um? É interessante, Silvio, aquele trecho, eu vou hoje tirar um print para vocês, do trecho que eu comentei da última vez do curso em Milagres, em que fala que o tempo, que todas as vezes que a gente está preocupado com o tempo, nós estamos na nossa versão ego puro. Que não existe tempo, não existe nem a pressa e nem atraso no processo do espírito. Então, assim, eu acho que o tempo ele é absurdamente relativo. E acaba que tem a ver com o julgamento que a gente está fazendo de adianto ou de atraso. O processo, ele está natural. O processo é esse. Por mais que a gente acredite que a gente poderia estar num outro ponto, né? A gente costuma dizer na teoria junguiana que na Terra nós somos regidos pelo Deus Cronos. E o Deus Cronos, ele tem um tempo que é relacionado à matéria. Então não adianta, nós sabemos sim que uma árvore, que uma semente tem a potência de uma árvore. Mas não adianta eu plantar e dizer assim, agora torne-se árvore. Não adianta, por mais que eu saiba que ela vai tornar árvore, por mais que eu entenda que o fruto que ela vai me dar é doce, vai existir o processo natural. Se eu estou interpretando que aquele processo está atrasado, é porque eu estou dentro de uma visão egóica, fazendo aí um julgamento acerca do processo, né? De Jair? Pegando esse gancho da Janine, que eu achei muito interessante, é de nosso conhecimento que existem seres muito mais superiores a gente no universo. E que acontece no universo? Você tem a criação, as ideias, o conhecimento, tá no universo. Então, eu já li alguns livros que tem pessoas que conseguem acessar algumas informações disso. Então, isso que a Janine falou lá na frente, quando nós já estivermos mais evoluídos, essa inteligência artificial será até mais primitiva, porque nós vamos acessar todo esse conhecimento que está no universo por aí, que nós não sabemos nem onde que está e como acessá-lo, mas ele é fato, é isso só. Nossa, Djaí, esse que você conectou, né, com a ideia da Janine, eu adorei, nossa, adorei, até com relação a essa ligação com a inteligência artificial, ela vai se tornar obsoleta. E me veio na cabeça uma característica, um exemplo da física. Por exemplo, tem uma antena transmissora de rádio. Então, aqui no nosso meio, ou seja, aonde vocês estão, no quarto, na rua, aquela frequência ela está passando. Porém, a gente não consegue captar, a gente não consegue perceber, a gente não consegue decodificar. O que é necessário é construir um circuito ressonante para entrar em sintonia com aquela frequência. Ela está aqui, mas a gente não consegue. E é a mesma coisa no caminho evolutivo. A gente vai modificando o nosso corpo energético, a gente vai transmutando e reestruturando de maneira que a gente vai cada vez mais conseguir entrar em contato, em captação com essas correntes que estão aqui, mas a gente não consegue ainda captá-las.
E isso vai ser trazido para esse plano, à medida que a gente for amadurecendo e conseguindo captar essas correntes, sabe? Então, me veio bem essa imagem do circuito ressonante de rádio. Pessoal, vamos então ficar por aqui.